Há 100 anos, surgiram gigantes conhecidos como titãs, exterminando quase toda a humanidade. Os poucos sobreviventes se refugiaram e construíram 3 enormes muralhas para se protegerem. No ano de 858, em um bairro simples dentro das muralhas, Armin está ajudando seu pai na loja quando ouve rumores que seu amigo Eren perdeu o emprego novamente. Preocupado, ele decide ir procurar Eren e chama Mikasa para ir junto. Os dois encontram Eren em cima de um míssil abandonado. Armin fica preocupado e avisa que é perigoso ele ficar ali, mesmo que o míssil pareça inativo. Mas Eren ignora os avisos e diz que não se importaria em explodir tudo ao seu redor. Mikasa fica irritada e repreende Eren por ser tão irresponsável. Ele, por sua vez, questiona se eles realmente estão felizes com a vida que tem agora, porque ele não aguenta mais viver cercado pelas muralhas. Quando ele dá um chute no míssil, a lama que cai revela um desenho do oceano. Mikasa, emocionada, diz que gostaria de ver o oceano um dia. Eren, então, leva os dois até a muralha, se escondendo dos guardas. Eles ficaram maravilhados, especialmente Mikasa, que nunca esteve tão perto da muralha. Mikasa admite que não está pronta para deixar as muralhas, e Armin lembra que o mundo exterior está cheio de titãs. Eren, no entanto, questiona se os titãs realmente existem, já que ninguém os viu há mais de 100 anos. Então, ele tenta escalar a muralha, mas os guardas aparecem e o impedem. Quando Mikasa é agarrada por um guarda, Eren reage com raiva, mas a briga é rapidamente interrompida pelo Capitão Soda. Mas de repente, o chão começa a tremer e, para o horror de todos, um titã colossal, maior que a muralha, aparece e com um único chute ele abre um buraco na muralha e vários titãs menores começam a invadir a cidade. Os soldados tentam lutar, mas os titãs se regeneram rapidamente e começam a devorar os guardas. Eren, Mikasa e Armin conseguem fugir para a cidade, mas os titãs os perseguem, destruindo tudo pelo caminho e atacando a população de surpresa. Infelizmente, o pai de Armin é uma das vítimas e o pânico toma conta de todos, e as pessoas começam a fugir, abandonando quem fica para trás. Mikasa vê uma mulher no meio da multidão segurando um bebê, mas sem conseguir se mover. Eren corre para ajudá-la, mas no caos o bebê cai. Mikasa rapidamente volta para pegar a criança, mas durante a correria ela acaba sendo pisoteada pela multidão. Eren não consegue ajudá-la, pessoas o empurram para dentro de um abrigo e trancam as portas. Lá dentro, ele corre até a janela e vê Mikasa no chão com o bebê. Mas antes que possa fazer algo, um titã se aproxima e uma explosão violenta ocorre, jogando todos no chão. Ao olhar pela janela, ele não vê Mikasa e o bebê, mas as pessoas com medo empurram ele para fora do abrigo, deixando-o do lado de fora. Eren começa a ouvir gritos e quando ele olhou para trás viu 5 titãs arrancando o telhado do abrigo, devorando as pessoas lá dentro. Aterrorizado, ele foge sem rumo. 2 anos após o desastre, a humanidade tenta se reerguer enfrentando uma crise ainda mais devastadora, a escassez de alimentos. Com muitas mortes por fome, o cenário já desesperador ficou ainda mais sombrio. Eren e Armin decidiram se alistar no exército. O coronel Kubal reuniu a tropa e anunciou sua primeira missão: recuperar as terras agrícolas, essenciais para a sobrevivência. A líder do esquadrão de armas Hans apresenta o dispositivo de manobra tridimensional, DMT, com ganchos e propulsores a gás, um equipamento que permite deslocamentos em 3 dimensões e facilitando o combate contra os titãs. O coronel Kubal encerrou a reunião com uma última instrução: o grupo se encontraria com o capitão Shikishima em Omotematsu. Mais tarde, no refeitório, Eren e Armin encontraram Soda. Ao perceber que Mikasa não estava com eles, ele ficou triste ao saber do destino dela. Enquanto Eren falava sobre sua sede de vingança, Soda tentou trazer o jovem à razão, lembrando-o de que matar alguns titãs não mudaria o destino da humanidade. A conversa foi interrompida de forma cômica por Sasha, que, faminta como sempre, reclamou que estavam bloqueando a fila do jantar. Durante a refeição, Armin tentou explicar o plano de consertar o muro e usando purê de batatas como metáfora. Enquanto isso, Armin trouxe à tona o histórico de falhas das missões anteriores e a dificuldade adicional. Jean, visivelmente irritado, respondeu que os titãs não o amedrontavam, mas Eren perguntou se os titãs tinham mamilos. Jean, furioso, tentou atacar Eren, mas Hans entrou em cena, separando os dois.
Ele então fez uma explicação curiosa sobre os titãs, revelando que eles não tinham mamilos nem órgãos reprodutivos e que ninguém sabia como eles se multiplicavam. Embora Hans tivesse interesse em dissecar um titã, ela explicou que os corpos evaporavam muito rápido após a morte. Após a saída de Hans, a tensão voltou quando Jean provocou Eren, acusando-o de abandonar Mikasa para morrer. Enquanto os batedores se preparavam para partir, Hans detalhou a estratégia para enfrentar os titãs, explicando que eles dormem à noite e são cegos no escuro, mas extremamente sensíveis ao ruído. O grupo seguiu em caminhões militares, cruzando o portão e viajando pelas terras vazias por horas. Após um tempo, os veículos pararam rapidamente ao detectar movimento na área, mas ao saírem para investigar, descobriram que era apenas um rebanho de vacas, o que os fez se entender que os titãs alimentavam-se apenas de humanos. Rihanna ouviu o choro de um bebê e foi investigar, sendo seguida por Eren. Eles entraram nas ruínas de um prédio e, de repente, algo molhado caiu sobre suas cabeças. Ao olharem para cima, viram que era a baba de um bebê titã. O bebê titã tentou atacá-los, mas ao se afastarem, ele caiu no chão e começou a fazer birra, atraindo outros titãs. Isso causou pânico nos batedores, que tentaram fugir, mas os capitães superiores, incluindo Kubal, deixaram o grupo para trás. Durante a fuga, Armin caiu, mas foi salvo por Sanagi, que agarrou o braço de um titã e o lançou para longe. E de repente, um novo batedor apareceu, matando o titã com essa técnica. Era o lendário capitão Shikishima. Mas logo, um novo titã apareceu. Para a surpresa de todos, Mikasa derrotou-o de maneira impressionante, deixando Eren e Armin chocados. Mikasa, sem dizer uma palavra, seguiu Shikishima, deixando os dois para trás. No acampamento, Shikishima revelou os explosivos que seriam usados para restaurar o muro. Enquanto os sobreviventes carregavam os explosivos nos caminhões, Jean atacou Eren, acusando-o de ter acordado os titãs na noite anterior. Eren provocou Jean, relembrando que ele havia sujado as calças ao ver seu primeiro titã. O confronto entre os dois foi intenso, mas Eren conseguiu deixar Jean inconsciente com uma joelhada no rosto. Mais tarde, Shikishima levou Eren para uma sala, elogiando suas habilidades de luta e se gabando por ter ensinado Mikasa a lutar contra os titãs. Eren, determinado a aprender mais, explicou que sua motivação era o ódio pelos titãs, que haviam aprisionado os humanos dentro das paredes. Shikishima, rindo, respondeu que o verdadeiro inimigo não eram os titãs, mas a segurança que havia transformado os humanos em gado, vivendo com medo. Eren rejeitou essa visão, afirmando que não era gado. Solda, tratando dos ferimentos de Jean, comentou sobre a natureza de Eren, que sempre parecia carregar o peso do mundo sobre seus ombros. Logo após Eren, encontrou Mikasa tocando um piano antigo. Ele tentou expressar sua alegria por ela estar viva, mas Mikasa, amarga, revelou que o bebê que ela tentou salvar foi devorado pelo titã. Ela então levantou sua blusa para mostrar a Eren a cicatriz. O momento foi interrompido por Shikishima, que se aproximou de Mikasa para dividir uma maçã, insinuando que os dois tinham um relacionamento, o que fez Eren se afastar. Por sorte, Rihanna o encontra e o levou para um local privado. E sem querer, eles viram Fukushi e Liu em um momento íntimo. Rihanna começou a demonstrar interesse em Eren, mas ele ficou paralisado ao ver o olho de um titã através de um buraco na parede. O titã quebra a parede e devorou Rihanna. Enquanto isso, Hans percebeu que um grupo de titãs estava se aproximando. Os batedores, usando seus DMT, correram para os telhados enquanto Shikishima e Mikasa enfrentavam os titãs, derrotando vários facilmente. Sanagi usou um machado para derrubar os titãs, cortando os tendões, mas alguns novatos foram devorados. Kubal ordena que os soldados protegessem os explosivos a todo custo, sem perceber que uma figura mascarada estava roubando o caminhão. Liu joga uma tocha no fundo do caminhão, ela entra na cabine e começa a lutar com o invasor. Em um momento surto, ele consegue tomar a direção do caminhão e dirige em direção dos titãs, resultando em uma grande explosão derrubando muitos titãs, mas também a matou no processo. Sem mais explosivos, Eren observava impotente enquanto os titãs devoravam os soldados. Ele encontra Jean escondido no telhado, que sugeriu que eles fugissem, mas Eren, com raiva, se lembrou das palavras de Shikishima e pulou para enfrentar os titãs, determinado a não viver como gado. Shikishima, de um telhado distante, tentou guiá-lo, dizendo-lhe para voar sem medo. Infelizmente, a determinação de Eren não foi suficiente por falta de experiência.
Ele conseguiu derrotar um titã, e em um erro, ele foi parar na boca de outro. Uma mordida foi suficiente para arrancar sua perna. Enquanto isso, a equipe notou os titãs se aglomerando ao redor do prédio onde Jean estava escondido. Os batedores começaram a disparar sinalizadores e fazer barulho para distrair os titãs. Quando um dos titãs se aproximou, Sasha cegou-o com flechas. Essa distração permitiu que Jean finalmente fugisse do local e acertasse o pescoço do titã, eliminando-o. O restante do grupo estava tentando fugir, mas Armin congelou. Essa hesitação permitiu que um titã o capturasse. Eren recuperou a consciência bem a tempo de ver Armin prestes a ser devorado. Apesar de seus ferimentos, ele conseguiu resgatar o amigo, segurando com todas as forças a boca do gigante, mas ele acaba perdendo um braço no processo. Dentro do estômago do titã, Eren encontrou o corpo de Rihanna, o que o levou a um colapso. No topo de um prédio, Hans informou à equipe que Kubal havia fugido, deixando-os para trás como isca. Mikasa chegou logo depois, e Armin entregou o braço de Eren, explicando o que havia acontecido. A revelação feriu Mikasa profundamente, mas ela reprimiu a dor e voltou ao combate, enquanto Mikasa enfrentava os titãs incansavelmente. Seu equipamento ficou sem gás, ela acabou caindo próxima ao titã que engoliu Eren. Determinada, ela se preparou para lutar, mesmo sem chances, mas algo inesperado aconteceu. O titã começou a se contorcer de forma violenta. De repente, duas mãos gigantes saíram de dentro da boca do monstro, rasgando-o de dentro para fora. Do interior, emergiu outra criatura, um titã misterioso com olhos vermelhos brilhantes. Essa nova figura começou a destruir os outros titãs ao redor com uma força e agilidade impressionantes, massacrando-os com facilidade e sem piedade. O surgimento desse titã poderoso mudou completamente o rumo do confronto. Os batedores, observando à distância, começaram a perceber algo incomum. O estilo de luta da criatura era metódico, quase estratégico, levantando suspeitas sobre sua inteligência. O titã de olhos vermelhos, com uma ferocidade assustadora, derrotou vários outros titãs. Os poucos que sobreviveram recuaram, dominados pelo medo. Depois de eliminar seus oponentes, o titã misterioso se voltou para o prédio onde a equipe estava abrigada. Com um golpe poderoso, destruiu parte do telhado. Então, inesperadamente, ele agarrou Mikasa. Porém, ele pareceu hesitar, como se a reconhecesse. No momento seguinte, começou a evaporar, liberando Mikasa de cair ao chão. Hans lembrou a todos que o corpo do titã evaporaria em breve e pediu que cortassem seu pescoço com cuidado. Mikasa seguiu as instruções e, para surpresa de todos, Eren emergiu vivo, com seus membros regenerados. Por fim, Eren abriu os olhos, ainda brilhando em vermelho, deixando todos atônitos. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que você tenha curtido essa análise cheia de emoção. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E já fica o convite. Venha conferir o Ataque do Titã 2, onde a história só fica mais intensa. Te vejo no próximo vídeo.